Bom, não tendo, lá o primeiro ponto, então, no Rio Piracicaba, lá em Aimaratá. Opa, levantou a mão. Não, Felipe. Então tá. Então, Rio Piracicaba, lá em Amaratá, 40,58. Rio Piracicaba, em Santa Bárbara do Oeste, 47,52. E Rio Piracicaba, em Piracicaba, 60,45. Partindo lá para o Corumbataí. Corumbataí, em Rio Claro, 3,21. Lá em Batovi, 3,30 metros cúbicos por segundo. E captação SEMAI, 8,35. O Ivan, que está presente na nossa reunião. Ivan, gostaria de fazer algum relato? Nenhum registro de ocorrência nos rios onde eles têm a captação, acredito. Então, lá o último ponto, então, no Piracicaba, lá em Artemis, 68,09. Passando depois lá para o Rio Capivari. Capivari, reforma agrária, nós estamos com 1,12 metros cúbicos por segundo. E depois Capivari Mirim, 0,53. E aí o último ponto lá no Capivari Montemor, 5,04. Aí passando para o Rio Jundiaí, Jundiaí em Campo Limpo, 0,92. Jundiaí Itaici, 5,21. Depois lá o Piraí, na captação de salto, 1,51. Depois lá Rio de Jundiaí em salto, 6,35. E aí a gente finaliza o Rio Jundiaí. Eu não sei se tem mais algum usuário que gostaria de fazer algum relato quanto às vazões ou quanto a alguma ocorrência. Caso queiram, por favor, podem ficar à vontade. Bom, e não tendo, vamos dar sequência então. Essas são as informações do Sistema Cantareira na data de ontem, 4/5. A vazão natural de afluência, o Sistema Cantareira hoje se encontra na casa, ontem, né, se encontrava na casa de 11,64 metros cúbicos por segundo, e a transposição do Paraíba do Sul na casa de 7,70 metros cúbicos por segundo. O Sistema Cantareira ontem estava operando com 42,1% da sua capacidade na faixa de atenção. Lembrando que na faixa de atenção a Sabesp pode retirar até 31 metros cúbicos por segundo. E na data de eles estavam fazendo... Paulo, seu microfone está aberto, Paulo, por favor. Então, como eu vinha dizendo, a Sabesp, na data de ontem, estava fazendo uma retirada de 23,53 metros cúbicos por segundo. Esse era o valor que estava passando pelo túnel 5. Eu não sei se o Rafael ou alguém da Sabesp gostaria de fazer algum relato quanto à transposição, à vazão de retirada. Bom, não tendo nenhuma manifestação, nós podemos observar aqui que, apesar da recuperação que nós tivemos nesse final de período úmido, de período chuvoso, nós atingimos aí mais de 43%, quase 44% da sua capacidade de armazenamento do Sistema Cantareira, mas é um valor que fica abaixo do que foi registrado na mesma data, no ano de 25,
que era 54,7, assim como no ano de 2024, que era de 73,6. É importante frisar que aqui para as bacias PCJ estão sendo descarregados 10,25 metros cúbicos por segundo, conforme o comunicado da SP Águas de número 44 de 25/4 de 2026. Só para estar especificando, então no rio Jaguari a descarga está em 0,25 metros cúbicos por segundo, como vem sendo descarregado praticamente desde o começo do ano, esse valor. Nós tivemos aí boas vazões no rio Jaguari e chuvas recorrentes que foi possibilitado para que a SP Águas mantivesse as descargas nesse patamar, enquanto que no rio Cachoeira, devido ao decréscimo das vazões na semana passada, foi emitido um comunicado no dia 25 e as vazões estão sendo descarregadas na casa de 5,50 metros cúbicos por segundo e o Atibainha na casa dos 4,50. Rafael, já te passo a palavra. Completando aqui, finalizando aqui, então, esse slide, só com as informações, então, do sistema integrado da região metropolitana de São Paulo, que registra o percentual de acumulação de todos os reservatórios da região metropolitana. Na data de ontem, ele estava com 54,2% da capacidade, quanto que em 2025 esse valor era de 60,7%, e aí em 2024, muito fruto das chuvas de 2023, a capacidade de armazenamento era de 76,3%. Rafael, por favor, pode ficar à vontade, pode falar. Obrigado, Felipe. Não, aproveitar que você está no tema Sistema Cantareira, né, só mesmo para passar um informe, eu venho acompanhando as reuniões do grupo de assessoramento da operação do Sistema Hidráulico do Paraíba do Sul, e lá foi discutido na última reunião agora de abril a questão da solicitação da Sabesp de uma vazão suplementar, né, na transposição que é realizada ali entre, né, o Paraíba do Sul e o Sistema Cantareira, né? Então, foi solicitado uma cota a mais, né, do que é permitido, né? Hoje em dia é permitido 160 hectômetros cúbicos durante o ano, que seria uma vazão média de 5,13 metros cúbicos por segundo, né? E para garantir que o sistema continue, né, em recuperação, né, não oferecer riscos, né, ao longo desse período, para esse ano foi solicitada a manutenção de uma vazão média de 8,5 metros cúbicos por segundo, né? Então, daria uma diferença aí de 106,3 hectômetros a mais, né? Então, isso está tramitando, foi discutido na última reunião do GAOPS, né, em abril, e eu acho que essa discussão vai ser retomada na próxima reunião, que é transmitida pela ANA no dia 12 de maio. Boa, Rafael, bem lembrado. Obrigado pela complementação. É sempre importante lembrar que se nós temos hoje a reservação no patamar que se encontra, muito se deve à questão da transposição do Paraíba do Sul, e isso, para a gente, é um assunto bem importante que nós vemos acompanhando de perto também. Obrigado, Rafael, bem lembrado. Bom, sendo bem breve aqui, partindo para o próximo slide. Então, nós temos aqui o boletim que é publicado pela ANA diariamente, com o acompanhamento do sistema Cantareira e evolução do seu armazenamento, né, do seu volume útil desde 1982. E a gente pode acompanhar aqui que nós chegamos um pouco abaixo dos 20% de armazenamento no final de 2025, no mês de dezembro, mas que tivemos uma recuperação aí de mais de 20% do seu volume útil de armazenamento nesse período úmido. E aqui encontramos até um pouco em queda, mas esperamos que tenhamos chuvas previstas, e aí eu espero que o pessoal do CIMEPAR nos tragam boas notícias. Passando aí para o próximo slide,
é um slide que nós, da coordenação, vemos trazendo constantemente em todas as nossas reuniões, onde a gente mostra aqui uma simulação do CEMADEM, aonde ele tem o registro aí do observado, que aí em março nós tínhamos na casa de 44% da sua reservação no sistema Cantareira. Essa é uma previsão que foi feita de 7 a 20 de abril, com projeções a partir de 21 de abril a 30 de setembro. E aí onde a gente traz várias simulações, dependendo da possibilidade de chuva. Então, essa linha cheia que nós temos em roxo é a questão do volume observado, 25-26, que atingiu 44%. E aí, os vários cenários de projeção, onde, na linha pontilhada verde, ele, para um cenário, se chover na média esperada, nós estaríamos terminando lá ao final de setembro, lá próximos do dia 30 de setembro, com 35% de reservação do sistema Cantareira. E aí temos um outro cenário mais otimista. Caso as chuvas sejam 25% acima da média do esperado, nós estaríamos chegando no final de setembro com 42% do volume útil do sistema Cantareira. E caso o volume, uma linha cheia em rosa, sejam observados os volumes de 24, 25, estaríamos na casa de 28%, e num cenário mais pessimista, aí num verde mais claro, se chover 25% abaixo da média, nós estaríamos fechando o mês de setembro na casa de 22% da reservação do sistema Cantareira. São números que são projetados, são previstos e que a gente espera aí que podemos ter uma chuva pelo menos dentro da média aí para os próximos meses, para que tenhamos aí um valor reservado na ordem, na casa aí de mais de 35%. Bom, passando para o próximo slide, teremos agora a apresentação da sala de situação com o que foi observado aí no mês de abril de 2026. Então, eu acredito que seja a Kátia que vai fazer a apresentação. Kátia, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu vou estar compartilhando a apresentação. Só um minuto, vou fechar a câmera aqui só por causa da internet. Tá ok, Kátia, muito obrigado. Vocês estão vendo? Sim. Sim, Kátia. Ah, tá certo. Então, dando início aí à apresentação da sala de situação, referente à situação dos corpos d'água, né, das chuvas e vazões aí no mês de abril. Com relação aos dados de precipitação, aqui nós temos a climatologia de precipitação do INPE, né, onde ela traz dados, né, integra dados da série histórica dos pluviômetros com as estimativas de precipitação provenientes de satélites. Então, para o mês de abril, em termos de média climatológica, era esperados em torno de 50 a 75 milímetros de chuva nas bacias PCJ. Nesse slide, a gente traz um pouco um mapa, né, de precipitação do que realmente ocorreu, com base no dado das estações telemétricas das bacias PCJ. A gente teve um pouquinho de alteração aí na aparência aí a metodologia de interpolação,
Eu tive a colaboração do pessoal da agência para a elaboração desse mapa. Vocês vão notar que eu fiz algumas adaptações nessa apresentação devido a um probleminha técnico que a gente teve na SP Águas aqui na DMT, onde a gente não está tendo acesso aos dados no nosso servidor, devido a um problema elétrico. Então, alguns dados a gente teve que se utilizar aí de alguns backups que a gente teve, né? E adaptar com os programas, trabalhando aí de home office, e tivemos esse auxílio aí da agência para a elaboração dos mapas. Então, a gente elaborou um mapa com os dados de todas as estações telemétricas nas bacias PCJ para abril de 2026. Nota-se aí que foi bem seco, né? E a gente registrou chuvas que variam de 0 a 125 milímetros, né? Nas classes de precipitação do mapa de abril de 2026, onde choveu menos foi a linha extrema, né, que foi cerca de 10 milímetros. Então, a gente vê a predominância de chuva nas classes 50, 75 milímetros na bacia, outras regiões que choveu menos nas cabeceiras, de 25 a 50 milímetros. Comparado com o mapa de abril de 2025, tinham sido registrados acumulados de 25 a 200 milímetros. Nota-se que no ano passado o mapa estava um pouco mais amarelo, ou seja, teve mais chuva do que nesse ano. Desculpe, passou. Com relação agora, trazendo um pouquinho das estações pluviométricas na bacia, né? Nós fizemos aqui um apanhado de 25 estações, estão representadas nesse gráfico. Das 25 estações, 15 registraram chuvas abaixo da média, que são essas onde os valores da chuva do mês estão em vermelho. A estação Rio Atibainha Mascate, em Nazaré Paulista, foi a que registrou o maior acumulado de chuva no mês de março, com 101 milímetros, e a estação Rio Jaguari Guaripocaba, em Bragança Paulista, foi a que registrou o menor acumulado de chuva do mês de março, 24,6 milímetros, das estações representadas aqui no gráfico. Devido a serem muitas estações, a gente faz um apanhado das principais, né? Teve registro menor, como disse no mapa, em extrema, né? Mas a situação foi que a maioria registrou chuva abaixo da média. Trazendo um pouco agora do monitor de secas, que é um sistema nacional de acompanhamento na seca do Brasil. Para as bacias PCJ, apesar das chuvas acima da média, ainda há a predominância da seca severa, da seca grave, e os impactos são de curto e longo prazo. Então, na nossa região não mudou muito, melhorou um pouco em algumas regiões ali no estado, né, tendo um recuo aí da seca grave, porém, na nossa região, a gente ainda há a predominância da seca grave. Trazendo um pouquinho dos dados das vazões, antes de iniciar a apresentação das vazões, a pedido do Alexandre Vilela, eu trouxe aqui, e acho que o pessoal tinha solicitado também, a localização no diagrama unifilar das barragens que estão em construção, né, a de Duas Pontes e Pedreira. Então, em relação à rede telemétrica, a barragem de Duas Pontes está em construção no Rio Camanducaia, fica entre os postos Rio Camanducaia e Amparo e o Rio Camanducaia da Albó em Jaguariúna, pegando aí o unifilar do Rio Camanducaia, que é um afluente do Rio Jaguari. Já a barragem de Pedreira, que está em construção no Rio Jaguari, ela vai estar localizada antes da CGH Bernardo Figueiredo e após o posto Rio Jaguari em Goianópolis, né? Então, vai ficar entre o posto Rio Jaguari em Goianópolis e Jaguari em Jaguariúna. Para vocês terem aí uma ideia do unifilar, quando as barragens estiverem construídas, a gente vai estar incluindo nesse diagrama unifilar do SAIS a localização das barragens. Com relação às vazões nas bacias, né, eu não consegui fazer o gráfico como a gente tinha já mudado na última apresentação, trazendo
a média histórica ano a ano ou a vazão por décadas, né? Devido a esse problema que a gente teve de acesso ao nosso servidor. Então, eu tinha apenas a média histórica geral, né? Total, que a gente tinha salvo aí em alguns produtos. Esse detalhamento das vazões que a gente costumava trabalhar para a CTMH, infelizmente, por enquanto, a gente está sem acesso. Vamos ver se a gente recupera aí para a próxima apresentação. Então, eu trouxe um apanhado das vazões dos principais postos nas bacias, né? Então, na bacia do Rio Jaguari, nós notamos que a vazão média registrada em abril ficou nos 5 postos apresentados aqui, né? O Rio Jaguari Pires, Rio Jaguari Guaripocaba, Rio Jaguari Buenópolis, em Jaguariúna e Usina Ester, ficou todos abaixo da média. Então, a vazão no posto Rio Jaguari em Buenópolis, a vazão média de abril, foi de 9,9 e a média histórica seria de 16. Na bacia do Rio Atibaia, a gente aí teve uma variação. No Rio Atibaia, a vazão ficou acima da média, 59%. Na Rio Atibaia, captação Valinhos, ficou 15,9% acima da média. Já em Itatiba e em Desembargador Furtado Campinas, a vazão ficou ligeiramente abaixo da média, né? Já na bacia do Rio Piracicaba, os postos em Americana e Santa Bárbara do Oeste registraram vazão média em abril acima da média histórica, mais de 30%, e o posto Rio Piracicaba em Piracicaba e Rio Piracicaba em Artemis registraram vazão abaixo da média, né? O posto ali na Rua do Porto, a vazão média de abril foi de 84,8 metros cúbicos por segundo e a média histórica de 101. Já nas bacias do Rio Capivari e Jundiaí, com relação aí às vazões médias, o Rio Capivari, o posto Rio Capivari Reforma Agrária em Campinas, registrou vazão um pouco abaixo da média, e o Rio Capivari e Sabesp em Montemor acima da média. Já na bacia do Rio Jundiaí, eles registraram vazões acima da média em Campo Limpo Paulista e Jundiaí em Salto, e no posto Rio Jundiaí Itaici, que teve uma média em abril de 7,5 metros cúbicos por segundo, apresentou uma vazão 17,7% abaixo da média. Trazendo um pouquinho os dados do sistema Cantareira, o gráfico das afluências, né, do sistema Cantareira. Aí também a gente teve que fazer uma adaptação, nós não temos aí o detalhamento para separar a média a partir de 1982, mas com relação à média histórica, a afluência em abril foi menor do que a média histórica e menor do que a média registrada em 2025. No entanto, foi maior do registro que nós temos de 2014 e 2021. Com relação ao volume, né, ao percentual do volume útil do sistema Cantareira, eu coloquei aqui o volume útil considerando aí o Paiva Castro, que é o que é exigido aí de acordo com a resolução 925, né, para determinação das faixas. Então, o percentual do volume útil do sistema Cantareira deu uma pequena reduzida de 43,6 para 42,5 no decorrer do mês de abril, permanecendo relativamente estável. A linha em preto é a vazão afluente, a linha em vermelho é a defluente do sistema equivalente, sem considerar a descarga do reservatório Paiva Castro, né? Então, seria a descarga das barragens Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e o Túnel 5. Já a outra linha que eu acrescentei aí em laranja seria a vazão defluente, considerando o Paiva Castro, né? Então, seria a estação elevatória de Santo Inês e a descarga dos 4 conjuntos de reservatórios. A vazão natural média no mês de abril foi de 24,7 metros cúbicos por segundo, e a descarregada do sistema Cantareira, né, do sistema equivalente, sem considerar o Paiva Castro, média foi de 8,9 metros cúbicos por segundo. Com relação
As vazões médias, né, nos postos de controle, conforme a resolução conjunta ANADAE número 925 e 926 de 2017, no posto Rio Atibaia ficaram acima do mínimo estabelecido em todo o mês de abril, acima de 2. A vazão média diária no posto Rio Atibaia Captação Valinhos também ficou acima da mínima de 10, sendo a menor mínima diária registrada de 14,7 e a máxima de 30,7 no mês de abril. A vazão média diária no Rio Jaguari, em Buenópolis, ficou também o mês todo acima da mínima estabelecida de 2. E com relação à vazão média móvel de 15 dias consecutivos, no mês, para o posto Rio Atibaia, em Atibaia, ficou acima do 3, né? Como a gente está na faixa 2, a mínima estabelecida é de 3 em Atibaia, então ficou acima o mês todo. Com relação ao posto Rio Atibaia Captação Valinhos, ficou acima de 12, né, sendo a menor registrada a vazão média móvel de 15 dias de 17,5. E com relação ao posto Rio Jaguari em Buenópolis, também ficou acima da mínima de 2,5. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. Obrigado, Kátia. Obrigado pela apresentação. Não sei se algum membro gostaria de fazer alguma pergunta, alguma complementação na apresentação da Kátia. Bom, caso não queira, antes de passar aí a apresentação para a questão do GT Previsão do Tempo, que hoje acredito que seja o Marco que vai fazer lá do Cimepar, devido ao Jorge também estar no evento lá do terceiro Fórum Brasil das Águas, eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui. Eu não sei se a Natácia do SEMAI gostaria de falar ou eu posso ler o que foi colocado aqui no chat. Natácia, desculpa que eu não estava tendo acesso ao chat, então não vi o esclarecimento feito aqui por parte do SEMAI de Piracicaba. Bom, caso não tenha acesso ao microfone, então a Natácia do SEMAI de Piracicaba colocou aqui no chat. Então, prezado, só para esclarecer um ponto dos informes, Piracicaba formalizou a saída do município do programa Universaliza São Paulo. A decisão foi tomada com base em análises técnicas e institucionais, considerando a concessão parcial já existente no esgotamento sanitário e os projetos estratégicos em andamento. Então, obrigado pelo esclarecimento, Natácia. Fica aqui registrado, então, a questão da saída de Piracicaba no Universaliza São Paulo. Bom, fazendo essa complementação, eu acho que agora podemos passar para o GT Previsão, a apresentação. Por favor, nos tragam boas notícias. Marco, é contigo? Bom, se a boa notícia é que estamos todos vivos aqui, tem boa notícia. Agora, o resto, aí vai depender, né? Vou tentar compartilhar a tela aqui. Obrigado, Marco. Fica aqui o registro que, de forma excepcional, então, o pessoal do Cimepar está fazendo a apresentação e, desde a minha entrada aqui na CTMH em 2017, acho que é a primeira vez que o Jorge não participa. O Jorge sempre muito assíduo, sempre muito correto, mas teremos hoje uma apresentação um pouco diferente do que todo mundo está acostumado. Marco, por favor, pode ficar à vontade. Eu diria nem tanto, tá? O espírito dele está aqui. Só deu um toque. Né? Mas eu realmente vou seguir o roteiro dele, né? Mas só com alguma coisinha que eventualmente faça sentido mudar aqui, tá? Então, a gente começa então com o acompanhamento da previsão hidrológica, né, que ele faz, né? E todos esses dados ele passou ontem para mim. Tá? Então, nós temos no último mês uma performance muito boa do modelo hidrológico, né? Nos três pontos de referência, né? Aí, como diz minha amiga aqui, né, da previsão hidrológica, é porque choveu pouco, né? Então não atrapalhou o modelo, né, de previsão hidrológica, mas esse foi o cenário, né? Então, tanto para Jaguari, Buenópolis, Atibaia com um horizonte de 3 dias,
como para Atibaia Valinhos, com um horizonte de 7 dias, nós tivemos um ótimo desempenho, né, com as vazões aí muito próximas das observadas, com diferenças menores que 20%. Tá? Então, esse é o histórico geral, né, desse período todo, né, e a gente mostra, então, que o mês de abril foi realmente acima da média, né, em função da ótima performance observada pelos modelos. Aí agora a gente olhando com mais detalhe nos nos quintis, né, então no quão próximo mesmo foi, né, a gente vê que Jaguari-Buenópolis e Atibaia Valinhos estão com resultados muito bons, e Atibaia com alguma influência exógena ao modelo, né, que ainda o modelo não consegue definir de maneira bem objetiva, fazendo com que, mesmo tendo os acertos não são ainda tão próximos do que se espera. E, por fim, né, com o número de dias dentro do intervalo de predição menor que 75%, então a gente tem também um cenário muito bom, né, em relação a esse mês, né, normalmente Atibaia com alguma interferência exógena ainda que o modelo não consegue definir de maneira clara. Aqui eu coloquei a situação atual, eu separei só um pouquinho, ele já começa com previsão, mas eu compartimentei um pouquinho diferente a apresentação, mas vocês vão ver que é muito igual. Tá? Aqui a gente vê a evolução basicamente do dia 2 ao dia 4 de um sistema meteorológico que saiu desde o Uruguai, né, que é essa frente fria, né, essa área azul aqui, né, essa marcação azul no mapa, e ela evoluiu pelo sul do Brasil, dia 3, basicamente no final da manhã, início da tarde, chegou a São Paulo, depois passou muito rapidamente, e já ontem já estava fora do continente, sobre o litoral, mas provocou muito pouca chuva, né, em especial aí na área da PCJ. Né. Aqui no Paraná teve alguma atividade, né, mas não foi, a do dia 29 foi muito mais ativa para nós, né, a anterior a essa, provocou chuvas no interior do Paraná da ordem aí de 100 a 150 milímetros em 24, 48 horas, né? Então, mas chegou em São Paulo também não teve grande impacto em volume de chuva. E essa passagem muito rápida também causou isso aí na área da PCJ, né? E agora vocês estão sob o domínio aí de uma massa de ar mais seco, né? E a próxima frente é prevista ainda lá dia 9, dia 10, né? Então, não há grandes expectativas aí para essa área, em função, né, da época do ano, onde não se favorece muitas tempestades isoladas, e também da própria configuração da atmosfera, que não está permitindo a formação de chuvas. Aqui eu vou mostrar a animação do satélite, para mostrar agora, tá? Desde a madrugada de hoje até o início da manhã. Tá? Então, o que a gente vê, né, a frente nem aparece direito, ela está lá no litoral do sul da Bahia, aqui, provocando alguma chuva aqui no litoral, mas aí no interior paulista, vou marcar de novo aqui, no interior paulista aqui e na área da PCJ, nenhuma formação de nuvem significativa, teve algum nevoeiro na região pelo início da manhã e madrugada, no que está se dissipando. E